Olá meus amores, tudo bem com vocês? Caso você seja novo no canal e ainda não me conheça, eu sou Lígia Teixeira, sou especialista em planejamento. E hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que eu sou apaixonada. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Trello. Então já estou aqui com a minha xícara de chá, fica comigo até o final e bora simplificar. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui, mostrando para vocês como eu aplico o método GTD na prática. Se você ainda não viu esses outros vídeos onde eu explico o que é GTD, já explico também outras ferramentas que eu utilizo. Então eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para você poder acompanhar esses vídeos. E aí você atualiza essa informação e retorna aqui para poder assistir, continuar assistindo. Bom, e o método GTD tem o fluxo do método que a gente segue, né? Tá lá descrito lá no livro sobre esse assunto, inclusive eu vou deixar também aqui na descrição. E eu já apresentei aqui para vocês como eu utilizo o Evernote, como eu utilizo o meu Google Agenda, que são algumas etapas do método. Hoje o que eu vou apresentar para vocês é como eu utilizo o Trello. E o Trello para mim ele está no método GTD em 4 etapas basicamente. A primeira delas são as próximas ações, a segunda é o aguardando resposta, a terceira etapa são os projetos que eu gerencio e a quarta etapa é a incubação, ou seja, tudo aquilo que vai para o meu algum dia talvez. O Trello também, caso você ainda não conheça, é uma ferramenta que te ajuda justamente nessa organização de listas. Eu vou inclusive deixar também um link aqui para você poder acessar e conhecer um pouco mais sobre o Trello. A ferramenta do Trello ela é baseada no método do Kanban, que é uma ferramenta criada pelos japoneses para acompanhamento de processos. Então, se você pegar uma cartolina, uma folha de papel ou um quadro mesmo, um quadro branco, dentro desse quadro você traçar 3 colunas. Na primeira coluna você vai listar tudo que você tem para fazer, em post-its mesmo, e à medida que você começa a trabalhar nessas atividades, você vai movendo ela, no caso para a coluna do fazendo, que é a coluna do meio. Quando você conclui a atividade que você estava fazendo, você vai movê-la para a coluna do feito. Então o método Kanban ele é muito simples, né? Ele é justamente acompanhar um fluxo de processo. Claro que você pode sofisticar e fazer um fluxo de acompanhamento mais detalhado, mais elaborado, mas a ideia, a estrutura básica é essa, a ideia do Kanban, né? Você ter essas 3 colunas que você faz esse acompanhamento. Já explicando um pouquinho como funciona o Trello, ele trabalha assim também. Ele trabalha com quadros, dentro desses quadros você tem listas, dentro de cada uma dessas listas você vai poder colocar cartões, que no caso seriam, por exemplo, post-its, né? Se fosse na forma analógica. Dentro desses post-its você vai colocar ali as suas atividades e aí você pode organizar esses cartões eles por categoria, então no caso ele funciona com etiquetas, você pode atribuir pessoas a esses cartões. E aí eu vou explicar para vocês como foi que eu comecei a utilizar o método do GTD lá no Trello. Primeiro eu utilizava um único quadro e nesse quadro eu organizava essas informações do método GTD que eu precisava. Então eu começava com uma caixa de entrada, com uma lista só para justamente todas as coisas que eu ia capturando, uma outra coluna que são das minhas próximas ações, então tudo que eu preciso começar a fazer. Depois eu tenho uma outra lista que é a lista em andamento. Quando eu comecei a usar o Trello, eu trabalhava com equipe, então funcionava muito bem ter uma coluna ali de em andamento. Eu vou colocar aqui que essa lista de em andamento ela acaba sendo um pouco opcional para o gerenciamento do GTD. Aqui eu hoje como é que eu faço? Os cartões que eu estou engajada, que eu estou trabalhando, eu simplesmente me atribuo no Trello. Então aqueles cartões que aparece lá o meu rosto, né, a minha imagem, então significa dizer que são os cartões que eu estou engajada, que está com o processo em andamento, já estão iniciados. Depois disso eu tinha uma outra lista que é uma lista de aguardando resposta. Então todos os cartões que eu demando para alguém ou eu estou esperando a resposta de alguém, então vão para essa lista. No caso aqui uma boa prática quando você está fazendo essas atribuições a outra pessoa que você está aguardando resposta, é interessante você dizer de quem você está aguardando resposta. O Trello ele tem também algumas ferramentas que são chamadas Power Apps,
que eles potencializam, dependendo da sua necessidade, eles potencializam o uso da ferramenta. Então tem um Power Up, por exemplo, que você pode fazer campos personalizados, ou seja, você pode atribuir outras coisas a ele. E aí uma coisa que eu gosto de fazer para utilizar, né, essa boa prática é criar um campo personalizado em que eu coloco aguardando. E aí eu vou ali dizer o que é que eu estou aguardando, quem eu estou aguardando. No caso, por exemplo, se eu fiz uma compra pela internet, então eu posso colocar ali que eu estou aguardando a Amazon entregar a minha compra. Ou então se eu atribuir alguma coisa, deleguei a alguma pessoa, então ali eu coloco para quem foi que eu deleguei. Então é uma boa prática que você pode aplicar também. Ou se você preferir, você pode colocar o nome lá no cartão mesmo, tá? Não precisa necessariamente habilitar um Power Up para isso. Mas fica à vontade, fica ao critério. Uma outra lista também que eu tinha, que é justamente essa de quando você conclui aquelas tarefas. Eu não tenho mais uma lista para isso, eu simplesmente arquivo o cartão. O cartão ele sai dali da lista, então se eu concluir aquela tarefa, eu só faço arquivar e tá tudo certo. Mas é opcional, tá? Você pode também querer colocar, se funcionar bem para você. Outra lista é a dos projetos em andamento. Então, tudo que é projeto meu, que eu tô engajada, que tá em andamento, que tá me gerando algum tipo de próxima ação, então fica listado aqui. E aí eu tenho uma outra coluna que é justamente a de algum dia talvez, a incubação, que são coisas que eu não estou engajada no momento. E essa é uma forma que você pode fazer para iniciar a aplicação do seu método GTD usando o Trello em um único cartão. Essa forma que eu apresentei para vocês é uma forma que eu gosto de utilizar para quando eu estou trabalhando com equipes, com outras pessoas também. Funciona em um único quadro, tá? E aí eu vou mostrar para vocês também como eu faço meu gerenciamento pessoal. E quando eu falo pessoal aqui, também está envolvido o profissional, tá? São atividades profissionais, só que elas não são atividades de equipe. Eu não preciso estar gerenciando ali uma equipe, porque para mim é tudo uma coisa só, tá? Eu não separo vida pessoal de vida profissional. Para mim é tudo uma coisa única. Então, assim, para começar, para cada uma daquelas etapas que eu falei anteriormente, eu tenho um quadro no Trello. Então, eu tenho um quadro para começar das próximas ações. Então, nesse quadro das próximas ações que eu tenho no Trello, eu tenho a minha lista de caixa de entrada. Então, ela fica aqui. Então, tudo que eu recebo que vai entrar no Trello entra aqui nessa lista invariavelmente. E aí depois que eu esclareço essa lista, aí é que ele vai ser distribuído ou para outras listas ou para outros quadros do Trello. As próximas ações eu organizo as minhas listas por contexto. Então eu tenho uma lista em trânsito, eu tenho uma lista em casa. Só uma observação que nem sempre as minhas listas elas ficam fixas, tá? Eu vou variando elas de acordo com a necessidade. Por exemplo, recentemente, quando eu comecei a trabalhar fazendo um teletrabalho, eu senti necessidade de ter uma lista aqui específica para o teletrabalho. Então, assim, todas as demandas de teletrabalho, elas ficam aqui. Então, assim, vai variando. A partir do momento que eu não precisar mais dela, eu posso alterar. Enfim, tem que estar dentro daquilo que funciona melhor para você. Aí eu tenho um outro quadro que são os de aguardando resposta. Esse quadro eu separo ele com uma lista pessoal e uma lista profissional e uma outra lista só com as demandas para o meu esposo. Funciona muito bem, porque quando eu estou começando a semana, eu faço um print aqui dessa coluna aqui que está com o nome do meu esposo. E ele não utiliza o Trello, mas nem por isso inviabiliza a minha organização para isso. E uma coisa que eu acho muito legal do Trello, eu consigo movimentar essas tarefas de um quadro para outro sem nenhum problema. Isso facilita bastante quando eu estou com um cartão lá no meu quadro próximas ações e aí por algum motivo eu preciso mover ele para esse quadro de aguardando resposta. E o meu terceiro quadro é um quadro de projetos, então tudo que demanda vários passos entra aqui. Esse é o único que eu gosto assim realmente de ter uma lista de concluídos. Eu vou alimentando ele ao longo do ano. E aí quando termina o ano eu faço ali uma visão geral de tudo que eu concluí de projeto para aquele ano. Uma coisa que eu acho muito bacana aqui também é de colocar imagens, né? O Trello ele permite isso, fazer uma... Eu acho que o Trello ele é muito visual, sabe? Eu acho que é isso que me
encanta nele. Ele é muito bonito, ele é muito colorido, ele é muito visual mesmo. Então eu gosto de colocar umas fotos bonitas para projetos. Isso acaba funcionando como um quadro de sonhos. Eu não sei se vocês conhecem, mas quadro de sonhos é você projetar, né, imagens que lhe remetam a objetivos, a sonhos mesmo, para você poder alcançar. Então eu não só tenho os meus projetos listados, como eu tenho imagens associadas a ele. Isso ajuda a gente a manter foco em sonhos que a gente deseja realizar. E para terminar, o quarto quadro que eu tenho são as incubações, né? Ou seja, tudo aquilo que eu não estou engajada no momento. Por algum motivo, tiveram projetos, por exemplo, que estavam lá no meu quadro de projetos em andamento, que eu precisei mover para esse quadro da incubação, porque simplesmente a quarentena veio e eu não conseguia me engajar nesse projeto nesse momento. Então o projeto sai de andamento e ele vai para incubação para um momento mais oportuno ser retomado ou não, né? E aqui também ficam todas as ideias, todos os sonhos daquilo que eu quero fazer ou que eu tive uma ideia e não sei ainda muito bem se é viável. Aí fica aqui também. Então, basicamente é assim que eu utilizo o Trello. Claro, você vai utilizar aquilo que faz sentido para você. Reforço aqui novamente que não é a ferramenta, na verdade é o conceito. Se você entender o conceito, se você compreender, não importa como você vai fazer. Eu utilizo o Trello para essas 4 etapas, como eu mostrei aqui para vocês, mas eu já utilizei essas etapas lá no Evernote. O que importa é você verificar aquilo que funciona melhor para você. Eu já utilizei e assim testo outras ferramentas, mas confesso a vocês que o Trello para mim ele é visualmente, ele é muito mais interessante, muito mais prático. Algumas pessoas conseguem gerenciar talvez muito bem tudo isso que eu falei aqui apenas com um papel. E tudo certo, né? Tá tudo ótimo para você poder gerenciar essas suas listas. Bom, mas é isso, é assim que eu utilizo o Trello. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam. Se vocês fazem alguma coisa diferente, né? Comenta aqui, vou adorar saber. Gratidão por ter ficado comigo até o final e te espero no próximo vídeo. Até lá!